Olá, tudo bem? Eu estou aqui na cidade de Sardes e esse local que você está vendo era o local de banhos romanos. Mas do outro lado, nós temos ali a sinagoga judaica, onde os judeus realizavam os serviços sagrados. Sardes era uma cidade bastante interessante, muito rica, havia muito ouro e também tinha púrpura. Inclusive a púrpura chegou a ser mais valorizada que o ouro. A cidade de Sardes tinha também, do outro lado, lá em cima na montanha, havia o templo da deusa Ártemis, ou Diana. Ou seja, Sardes representa um período da história em que parecia que as pessoas estavam vivas, mas na verdade estavam mortas. Ou seja, essa cidade chegou a ser conhecida como a cidade da morte. Sardes representa os séculos 16 e 17. É o período conhecido como a Reforma Protestante e aparece a figura de Martinho Lutero em 1517. Eu vou te mostrar um pouco mais sobre esse período da Igreja Cristã. Todo esse monumento, essa imponência, mostra para nós a riqueza que havia em Sardes. Eles tinham muito ouro e por isso podiam construir coisas espetaculares, extraordinárias, como esse edifício que você está vendo. Mas eu fico pensando ao olhar para toda essa construção, será que essa é realmente a riqueza do homem? Claro que não. A riqueza do homem não está no ouro, nem na prata, nem nos dólares, não está nos bens materiais, no carro, na casa, não está em nada disso. A maior riqueza do homem está aqui, na palavra de Deus. Deus quer que você seja a pessoa mais rica do mundo e do universo, mas a riqueza verdadeira é ter Jesus no coração, é ter paz na alma, é ser amigo de Deus, é andar em comunhão íntima com o Pai Celestial. É isso que Deus deseja para você e para mim. Por isso, a carta de Jesus ao período de Sardes é uma carta que convida a igreja à reforma, a começar de novo, a iniciar uma nova vida com Jesus. Essa é a riqueza. Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, versos 1 e 4, está escrito: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Verso 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Na verdade, esse texto que eu acabei de ler, de Apocalipse capítulo 3, versos 1 e 4, eles são mais profundos do que a gente pode imaginar. Eu queria ler com você mais alguns textos da Bíblia, mas antes, eu quero lembrá-lo de uma coisa muito importante. Você precisa acompanhar o raciocínio das 7 igrejas. Quando Jesus fala
sobre as 7 igrejas, ele está falando de 7 fases da igreja, ou seja, da igreja cristã. Então, você lembra comigo, quando nós falamos de Éfeso, representa o primeiro período do cristianismo, do ano 31 até o ano 100. Quando falamos de Esmirna, falamos do segundo período da igreja cristã, ou seja, o primeiro e o segundo foram períodos em que a igreja conseguiu manter a firmeza espiritual e doutrinária. Ou seja, Éfeso e Esmirna representam 2 períodos do cristianismo em que o povo de Deus segurou firme os princípios da palavra de Deus. Mas quando chegamos em Pérgamo e Tiatira, a Bíblia diz que o diabo colocou o seu trono no meio do cristianismo. Ou seja, o inimigo misturou a verdade com a mentira. Entende? Então, quando falamos em Pérgamo e Tiatira, estamos falando de um momento triste, de um momento difícil, de um momento de tribulação e até de perseguição. Esses 2 últimos períodos que eu mencionei, como Pérgamo e Tiatira, foram períodos em que as verdades bíblicas foram jogadas por terra. E finalmente chegamos a Sardes. Sardes é aquele momento em que Deus começa um processo de restauração, em que Deus começa um processo para levantar, para restaurar, para erguer aquilo que foi jogado por terra. E por isso Deus levanta um povo. Na verdade, o povo de Deus sempre existiu. O povo de Deus existe desde Adão e Eva, essa é a verdade. Mas em Sardes, nós encontramos o episódio bíblico e histórico do surgimento do movimento protestante. Por que eu digo bíblico? Porque a própria carta fala a respeito disso. O texto que eu havia lido, vou ler outra vez. Apocalipse 3, verso 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então você vê, nessa carta Jesus fala de um grupo de pessoas que conseguiram manter a firmeza na fé. Então Deus sempre teve um povo fiel e é justamente nesse período de Sardes, no ano de 1517, para ser mais preciso, dia 31 de outubro, foi que Martinho Lutero se levantou em nome do Senhor e deu início a esse processo de reforma. Mas ouça bem, eu falei processo, porque a reforma continua até hoje. Deus está reformando e restaurando as verdades na vida, no coração das pessoas até hoje. E esse processo vai terminar exatamente quando Jesus voltar. Agora, a Bíblia, quando fala aqui que Deus tinha em Sardes pessoas que não se contaminaram, é porque Deus está falando realmente de que ele tem um povo na terra. E Martinho Lutero, quando se levantou lá na Alemanha, em Wittenberg, e colocou na porta da igreja as 95 teses da justificação pela fé, Martinho Lutero estava sendo usado por Deus para fazer cumprir uma profecia bíblica. A profecia que está, por exemplo, em Isaías, capítulo 58, versículo 12. O profeta Isaías, falando sobre esse processo de restauração, ele escreveu o seguinte, eu vou ler com você, Isaías capítulo 58, verso 12, que diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Pois é, assim o período de Sardes é esse momento de reforma, é esse momento em que o povo de Deus, que estava num processo de perseguição, agora começa a passar por um processo de restauração. E assim Deus levanta pessoas em vários lugares, não somente Martinho Lutero, mas Deus levanta pessoas em lugares diferentes, justamente para levantar, justamente para pregar, para ensinar as verdades bíblicas da palavra de Deus. Verdades estas que haviam sido esquecidas, como está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz: eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Assim começou, na verdade, o procedimento de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus movendo-se sobre pessoas, homens e mulheres em lugares diferentes para que pudesse restaurar a verdade. Quando nós falamos em processo de restauração de verdade, nós temos que lembrar de 5 aspectos bíblicos. Por exemplo,
O primeiro é Deus, o segundo Jesus, o terceiro o Espírito Santo, o quarto é a Bíblia Sagrada e o quinto os 10 mandamentos. Durante a Idade Média, durante o período de Pérgamo e Tiatira, as verdades bíblicas, especialmente essas 5 colunas, foram jogadas por terra. E no período de Sardes começa o processo de restauração, ou seja, só Deus deve ser adorado, Jesus é o nosso único intercessor e mediador, o Espírito Santo é verdadeiro e devemos crer e aceitar a obra do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada deve ser aceita como ela é, ou seja, sola Escritura. Devemos crer na Bíblia Sagrada como a única palavra e a única regra de fé e prática para o cristão. E finalmente os 10 mandamentos que devem ser obedecidos e praticados como aparecem em Êxodo, como se confirma em João 15, verso 10, João 14, 15, Apocalipse 14, 12 e Apocalipse 12, 17. Então Sardes é esse período que Deus começa a levantar o seu povo para restaurar, para reformar os princípios da palavra de Deus. Diante disso, eu convido você a voltar para Apocalipse 3, versículo 5, para você entender a promessa de Deus para aqueles que aceitarem a mensagem verdadeira da palavra do Senhor. Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que nesse versículo, Jesus fala, quem vencer vai ser vestido de vestiduras brancas. E a Bíblia continua dizendo o seguinte, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então Jesus, ele está destacando a importância da pessoa ser fiel aos verdadeiros princípios doutrinários da Bíblia. Sabe o que acontece? Até hoje, existem pessoas que não conseguem entender os princípios doutrinários da Bíblia. Existem doutrinas que até hoje as pessoas ignoram, elas desconhecem. Vou citar para você algumas dessas doutrinas. A doutrina do santuário. Muita gente até hoje não conhece essa doutrina. Uma outra, a justificação pela fé, que foi a razão pela qual Lutero se levantou. Até hoje muitas pessoas não sabem o que é justificação pela fé. Se eu falar, por exemplo, para você sobre os 10 mandamentos e perguntar a você quais são os 10 mandamentos, me fala aí um por um. Você vai perceber que muitas pessoas não sabem quais são os 10 mandamentos. Se eu perguntar a você, por exemplo, me fale sobre a volta de Jesus, o milênio e o novo céu e a nova terra, haverá muitos conflitos, muitas distorções, ideias diferentes. Se eu perguntar a você, me fale sobre a temperança cristã, você vai notar que hoje em dia muitos princípios bíblicos, doutrinários, profundos e verdadeiros, as pessoas desconhecem. Sabe por quê? Porque no período de Pérgamo e Tiatira, essas verdades foram jogadas por terra. Mas no período de Sardes, começa a restauração. E essa restauração acontece até hoje. Por exemplo, eu estou aqui pregando para você, para que aconteça a restauração da verdade no seu coração. Por quê? Porque hoje muitos evangélicos, protestantes e até mesmo católicos desconhecem esses princípios. Porque no período da perseguição, isso foi jogado por terra e eles pisaram. E as pessoas simplesmente não estudam a Bíblia. E a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, chama a sua atenção para a necessidade urgente hoje de voltar, de ressuscitar, de reviver, como diz a carta que Jesus mandou para Sardes. Você lembra que o verso 1, capítulo 3, verso 1 diz assim: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então até hoje tem muita gente que se diz cristã, que se diz evangélica, que se diz servo de Deus, tem nome de que vive, está com a Bíblia na mão, vai à igreja, canta, ora, mas está morto. Por quê? Porque não conhece as verdades bíblicas. As verdades bíblicas estão mortas no coração das pessoas. E pode ser que isso esteja acontecendo com você, meu amigo, com você, minha amiga. Deus deseja que você seja um vencedor. Deus quer que você seja uma vencedora.
porque somente dessa maneira você poderá receber de Deus a confirmação de que o seu nome está no livro da vida. Então, venha conosco, tome a decisão de ser fiel aos princípios da Bíblia. Tome uma decisão de ter a verdade restaurada no seu coração. Diga agora mesmo para você, diga agora em oração: eu quero que a verdade seja restaurada em meu coração. Essa deve ser a sua decisão. Por exemplo, aqui onde eu estou agora, era uma piscina nos tempos da cidade de Sardes. E piscina é onde tem água. E água representa pureza, limpeza, batismo, o Espírito Santo. Você deseja hoje ter a reforma de Deus, a reforma bíblica no seu coração? Você deseja fazer parte desse movimento de Deus que é restaurar a verdade no seu coração? Você aceita essa mensagem hoje? Se você aceita, levante a sua mão aí onde você está, porque aqui de Sardes eu vou orar por você. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque essa pessoa deseja a reforma, a restauração, deseja recomeçar, deseja nascer de novo, deseja ser purificada, deseja ser rica da maior riqueza de todas, que é ter Jesus no coração. Eu entrego essa pessoa em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê